Pois bem, pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula. E antes de falar das características, como eu havia dito no nosso último encontro, na nossa última aula, eu preciso falar sobre os tipos de dissertação. É importante, portanto, porque você vai verificar que as características da dissertação diferem um pouco segundo as tipologias dissertativas. Então, você já sabe o que é uma dissertação. As principais informações sobre o seu conceito foram trabalhadas na aula passada. Agora, observe aqui comigo os tipos de dissertação. Todo texto nasce de uma intenção. Com a dissertação não é diferente. Por isso, quando a intenção de quem escreve é apenas informar, a dissertação é expositiva, concentra-se unicamente na abordagem do tema que se dá objetivamente por parte do autor. Para ilustrar isso que eu acabei de falar, eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse exemplo. Cidadania, segundo Gilberto de Menstein, é a síntese das conquistas dos direitos obtidos pelos homens, orientados por um princípio básico: todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, cor, sexo, religião e nacionalidade. É uma condição assegurada pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Observe aqui que não há nesse texto a manifestação da opinião do autor, apenas há a exposição de informações coletadas em fontes variadas, como por exemplo nas leituras das obras do grande redator e jornalista já falecido, infelizmente, Gilberto de Menstein, e da própria Constituição Federal do Brasil, né, a de 1988. Então, há, portanto, nesse parágrafo apenas o viés informativo. Há uma abordagem objetiva, limpa, didática, de apenas apresentar a informação com o objetivo apenas claro de apresentar o dado. Agora vejamos outra situação. Porém, quando a intenção de quem disserta é convencer o leitor, teremos a dissertação argumentativa. Nesse caso, o autor se posiciona subjetivamente em relação ao tema, apresenta opiniões e argumentos em defesa desse posicionamento. Portanto, o parágrafo que a gente vai ler agora vai consolidar essas informações. Até pouco tempo, a postura de aprendizagem permanente estava restrita a intelectuais, cientistas e pesquisadores, ou seja, gente que a rigor nunca deixaria de estudar. Hoje, devido à voracidade do mercado de trabalho, aprender a vida inteira é palavra de ordem. Beleza. O que nós temos agora é a apresentação de um posicionamento acerca da aprendizagem permanente, não é? E aí eu tenho palavras que traduzem esse posicionamento. Veja só, a primeira palavra que eu destaco é esta aqui: voracidade. Ela representa uma forma pessoal de enxergar uma característica do mercado de trabalho. A outra palavrinha, essa daqui, olha, na verdade é uma frase: gente que a rigor nunca deixaria de estudar. É a manifestação de um ponto de vista, de um posicionamento pessoal do autor do texto. Então, nesse sentido, nós temos aí dois posicionamentos. O primeiro posicionamento é que a postura de aprendizagem permanente muda, ela sai dessa esfera e há um motivo: o mercado de trabalho, com a sua voracidade, não é?
e tem exigido essa mudança de postura. Então, por apresentar aspectos subjetivos da análise de um tema, nós temos aí um fragmento de parágrafo, aliás, um parágrafo dissertativo argumentativo. Já no anterior, vamos voltar aqui ao anterior, Cidadania segundo Gilberto de Menstein, aqui nós temos um argumento de autoridade e logo depois a gente tem a referência à Constituição Federal Brasileira de 1988, apresentando aqui, portanto, as características da dissertação expositiva. Vamos voltar um pouquinho que eu quero mencionar ainda os destaques. Quando se fala de dissertação expositiva, essa é a palavra de ordem, informar, ok? Dissertação expositiva ou dissertação informativa. E aí lembre que a abordagem é sempre objetiva. No caso da dissertação argumentativa ou dissertação opinativa, a palavra-chave é convencer. Convencer o leitor. E a abordagem é sempre subjetiva. Outro ponto interessante são os elementos que compõem a dissertação argumentativa. São dois tipos de elementos: as opiniões e os argumentos, ok? Eu vou colocar aqui no final da aula um link para você assistir a um vídeo que eu produzi há um tempo atrás sobre tipos de argumento. Vale muito a pena, é muito importante. Há um material vinculado ao vídeo que você faz o download para acompanhar a aula e fortalece aí as suas informações sobre a dissertação argumentativa. Até a próxima aula e aí sim vamos tratar das características da dissertação. Aquele abraço.